E aqui eu queria fazer, antes de entrar um pouco mais nesse olhar progressivo da meditação, gostaria de fazer uma divisão entre os meditadores iniciantes, ou vamos chamar assim, meditadores eventuais, que somos muitos, e os meditadores profundos. Porque o meditador eventual, né, aquele que aprendeu de alguém ou num livro uma técnica, uma prática de meditação, ele aprende a relaxar o corpo, aí aprende também a relaxar a mente, aí ele aprende a aprofundar um pouco a sua capacidade de estar focado. Isso é muito difícil. Infelizmente, a maior parte das pessoas que tenta meditar não consegue passar dessa primeira fase, né? Porque quando começa a meditar, o que ela descobre? Ela descobre que ela tinha uma mente ok, tinha uma mente tranquila, uma mente normal, mas quando ela para meditar, parece que a mente dela fica pior. Ela fica mais inquieta, né? E a pessoa desiste, porque a meditação fica associada a uma experiência não muito agradável. Talvez essa pessoa não se dê conta que não houve nenhuma diferença na mente dela do antes para o depois da prática meditativa. Apenas que agora ela pôde olhar para o que realmente acontece na sua mente. Então ela descobriu a inquietude que sempre houve. Digamos que a pessoa passe dessa fase. Então ela começa a se livrar dessa angústia, dessa primeira angústia de uma mente desfocada. Começa a ter momentos de tranquilidade. Existem meditações poderosas para gerar estados de tranquilidade, né? Uma meditação simples como o foco na respiração, que foi primeiro método de meditação, é o primeiro método de meditação que os budistas usam, né? O mais simples. Tem uma capacidade incrível de tranquilizar a mente. Você foca a sua atenção no ir e vir da respiração e faz isso durante algum tempo e começa a relaxar. E a mente vai ficando tranquila. Esses meditadores, que eu estou chamando de meditadores eventuais, que costumam meditar 20 minutos, 10 minutos, meia hora por dia, às vezes ininterruptamente, né? Às vezes não, às vezes com interrupções. Todos eles percebem, se conseguem passar da primeira fase, conseguem sentir que tem um avanço e que a mente vai ficando mais estável. E que é bom isso. Com o tempo, a pessoa descobre que está mais relaxada, descobre que respira melhor, descobre que a mente está menos ansiosa, né? E isso é muito bom, é muito bom. Só isso já valeria, né? Me contaram de uma pesquisa feita com menores infratores, com alto nível de cortisol circulando no sangue, e que a eles foi ensinada essa técnica da meditação na respiração. 15 minutos por dia. Descobriram que o cortisol volta às taxas normais depois de algum tempo. E que além de voltar às taxas normais, ele tende a não voltar a subir. Então isso é fantástico. Só isso, uma meditação nesses termos, que não posso chamar de um estado profundo de meditação, e muito menos de um caminho sério de meditação, de um caminho dedicado de meditação. Só isso já faz um grande efeito, inclusive para a saúde física, inclusive para a saúde psicológica. Porém, quando a gente fala em meditadores avançados, ou um caminho progressivo de meditação, que é o que o treinamento budista propõe, isso tudo que nós acabamos de falar sobre os efeitos da meditação na pessoa, são apenas o primeiro estágio. Nem importa muito, né? O que a pessoa vai fazer é um caminho metódico de desenvolvimento das capacidades meditativas. E isso o Sandon Rinpoche vai deixando claro como acontece nas palestras que ele deu lá na Escola de Sabedoria. Partindo do princípio que a pessoa assumiu a meditação como uma prática que não vai mais ser interrompida. Ela assumiu que o seu propósito é evoluir na meditação até atingir o que chama o estado de shamatha, que é da pacificação mental, que é o primeiro grande estágio. Depois de shamatha vem vipassana, que é o estado do insight, né? É o estado da percepção direta.
Esse estado, o Vipassana, um estado profundíssimo, ele não ocorre em condições normais sem esse desenvolvimento de shamatha, da pacificação da mente. Então ele vai definir, ele vai fazer, vai colocar as bases para essa caminhada. E o Sandon Rinpoche vai dizendo que ele vai precisar aprender uma postura, essas posturas que a gente conhece, basicamente estar relaxado, coluna ereta, vai ter que aprender a tomar cuidado com algumas condições externas, como, por exemplo, não ser interrompido, isso é uma coisa importante, sensação de não ser interrompido, desligar o celular, desligar o telefone, ter um lugar onde há, vamos dizer assim, a meia luz, um lugar tranquilo, uma almofada, se possível, para deixar o cóccix um pouco mais alto do que as pernas, deixar a coluna ereta. E depois ele vai escolher um objeto de meditação. Em geral, na tradição budista, sempre há um professor, um instrutor acompanhando esse processo. Em geral, esses instrutores receberam instruções de outros professores que fazem parte de uma linhagem que chega até os mais antigos mestres. Em alguns grandes tratados do budismo, os ensinamentos básicos da meditação são colocados ali. Mas o que importa realmente é o tanto de realização que os meditadores do passado atingiram através desses ensinamentos. Ao atingirem esses estados iluminados, eles têm condições de passar o ensinamento com um poder que um outro não tem. Então, esse poder da força da realização cria um elo magnético, um elo kármico entre o instrutor e o aluno. E esse elo, quando ele consegue ser ininterrupto, e isso é uma bênção, se há esse elo ininterrupto, vai fazendo com que as mesmas experiências sejam experimentadas por gerações diferentes de meditadores. De maneira que se cria toda uma tradição de conhecimento em cima de experiências meditativas. Então, em geral, essa é uma vantagem da pessoa se alinhar a uma tradição viva, é que essa autenticidade do ensinamento tende a gerar uma compreensão realista das coisas pelas quais o meditador vai passar. Então, ele com o apoio do instrutor, ele pode fazer a leitura do que ocorre consigo mesmo. E vai ter apoio, especialmente quando os impedimentos surgirem. O que o meditador busca, em primeiro lugar? Como é que shamatha é estabelecida? O Sandon Rinpoche fala que essa primeira fase da meditação, ela tem dois aspectos que precisam caminhar juntos. Primeiro ele começa falando do sânscrito. As palavras dharana, que significa foco, foco. Aqui ele está usando como concentração. Concentração. Eu gosto de uma outra tradução de dharana, que é presença. A gente vai ver que está totalmente coerente. Ele fala de concentração e em seguida fala de manter a mente alerta. Esse é um ensinamento importante para quem quer meditar. Porque a concentração em si mesma, ela pode vir sem um estado desperto da mente. Se você for tentar se concentrar em alguma coisa, você vai ver que você pode se concentrar e nessa concentração a sua mente fica embotada. Você está pensando em algo, porém não tem inteligência no seu pensar. Não é pensar. Você está concentrado em algo, mas não tem inteligência nessa concentração. Não tem um estado vivo da mente. E o mais importante é que o foco vem acompanhado de um estado de alerta mental. Um estado de presença mental. Então, o tempo todo, esses dois aspectos vão juntos nessa primeira fase da meditação. O aspirante a meditador faz suas primeiras tentativas em manter o foco concentrado
né? Ele escolhe um tema de meditação, um objeto de meditação, ele faz o foco e a sua tarefa é dupla, né? É manter o foco e, ao mesmo tempo, manter um estado alerta enquanto mantém o foco. E, durante um tempo, ele vai lidar com os impedimentos dessa fase, essa primeira fase da busca de shamatha, né? Concentrar não é suficiente, tem que estar alerta, a mente tem que estar desperta. Então, o que vai acontecer? Nos primeiros momentos, a mente foge. A mente foge, e aí ele precisa usar... É engraçado, o Sandon Rinpoche usa o termo memória, lembrar, para a pessoa, depois que a mente se dispersa e vai parar em outro assunto, ele lembrar do que ela está fazendo, lembrar que está meditando. Então, ela volta para o tema da meditação, né? Volta para o tema da meditação. O outro aspecto que tem que ser observado, ele chama de reconhecimento, é reconhecer a qualidade luminosa da mente, ou seja, até onde a mente dele, do meditador, está realmente presente. E isso traz dois tipos diferentes de problemas, porque a perda do foco deixa a mente dispersa, né? Incapaz de meditar. Mas a perda do estado de alerta gera uma mente embotada. Então, o indivíduo pode estar meditando, mas, na verdade, pensando que está meditando, mas na força da sua concentração, ele não leva, ele não infunde nessa força clareza, consciência, inteligência. Então, é uma concentração que leva ao embotamento. Se o meditador evolui nessa direção, ele pegou o caminho errado. Vai sentir efeitos, como, por exemplo, acabou de meditar, está cansado, tem que deitar, né? Em vez de sair da meditação desperto, leve, não, ele sai pesado, né? Às vezes a sensação é inclusive agradável, o embotamento gera uma pacificação artificial que a pessoa pode identificar como sendo uma boa meditação, e na verdade não é.